Muito bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus proverá tem sido o tema das nossas reflexões a cada dia. O nosso Deus tem sido o Deus provedor. E para esse dia, nós vamos fazer uma reflexão aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, palavras do Senhor Jesus, no versículo de número 31 e 32. Lemos assim: Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas vim chamar os pecadores. Aqueles que reconhecem que precisam de Jesus. Exatamente a eles que Jesus veio a esse mundo. Quem reconhece que não precisa de Jesus, então Jesus, teoricamente, não veio ao mundo para esse tipo de pessoas. E que tipo de pessoas que nós estamos falando? Pessoas que, entre aspas, não são doentes, fecham aspas. Existem pessoas que se consideram tão acima da média, elas se consideram tão bem, que não precisam nem da ajuda de Jesus, que é o médico dos médicos. Quem são essas pessoas que a Bíblia aqui nos diz quando é preferível ser doente do que ser sadio? Em que circunstâncias o texto está aqui sugerindo isso? Ora, o próprio Jesus falou que os que são saudáveis não necessitam de médicos, mas sim os que são doentes. Uma das coisas piores que pode acontecer a um ser humano é ele se sentir autossuficiente. O que é uma pessoa se sentir autossuficiente? Será que eu sou uma delas? Será que você é uma delas? Uma pessoa autossuficiente é uma pessoa que entende que ela não necessita de ninguém para nada. Ela não precisa de ajuda de ninguém para sobreviver. Uma pessoa autossuficiente não está nem aí, ela não liga para a opinião de ninguém. O que vale é a sua opinião. O resto, apenas resto. Uma pessoa autossuficiente geralmente é uma pessoa egoísta. Uma pessoa que só olha para o seu umbigo. É uma pessoa que está sempre querendo ser superior a alguém. Geralmente essas pessoas têm paixão por uma posição de status, de poder, de destaque, justamente porque elas têm essa necessidade de se sentirem superiores. Elas não precisam de ninguém. Elas se bastam. Olha, isso chega a ser quase que um desvio de personalidade narcisista. Pessoas que chegou ao ponto de precisar, ou melhor, de sentir que não precisa nem de Deus. Elas se bastam. E Jesus aqui no texto, a Bíblia nos fala que ele havia curado um paralítico em Cafarnaum. Após esse milagre maravilhoso, na sequência,
da sua caminhada, ele encontrou um moço por nome Levi, que era coletor de impostos. E geralmente, os coletores de impostos, eles eram mal vistos, porque segundo os judeus, eles pegavam impostos pesados para dar para a coroa, sacrificando seus próprios patrícios. Eis que de repente estava lá então Levi no seu posto de trabalho, e Jesus passando disse a Levi: vem e segue-me. Ora, Levi era um homem importante, Levi era um homem de prestígio social, mas ao chamado de Jesus, ele reconheceu a sua insignificância e foi seguir o mestre. Eis que de repente ele estava tão feliz por Jesus ter chamado, ele estava tão feliz por ter atendido o chamado de Jesus, que ele resolve dar um grande banquete. E chamou Jesus, chamou os discípulos, e havia várias outras pessoas ali. Eis que de repente passa ali alguns escribas e fariseus e observaram que Jesus estava lá dentro da casa de Levi, juntamente com uma série de pecadores. Aí chamando os discípulos de Jesus, disse: olha, eles se assenta na roda de pessoas que são pecadoras. E Jesus, então, ouvindo isso, disse para eles exatamente o que nós acabamos de ler. Se eles são pecadores, então são eles que precisam de Deus. Se eles são doentes, são eles que precisam de Deus, porque são exatamente os doentes que precisam de médicos. E Jesus agora ainda conclui por dizer: quem é justo, dando para eles entender a posição que eles se encontravam, de extrema justiça. Para quem é justo, Jesus Cristo disse: eu não vim a esse mundo, mas eu vim realmente em busca daqueles que não se consideram essa justiça toda, essa autojustiça. Para quem não se considera esta autossuficiência. Olha, às vezes, se nós pararmos para observar, nós temos um pouquinho de autossuficiência dentro de nós. Sabe aquela ideia de querer aparecer, de querer ser? Sabe aquela ideia de estar sempre julgando o próximo? Se você parar para perceber, provavelmente nós não conseguiremos passar uma hora sequer de nossas vidas sem fazer qualquer tipo de julgamento ou pré-julgamento com relação ao nosso próximo. Aqui os escribas e fariseus estavam chamando aqueles que estavam com Jesus de pecadores. E no nosso caso, de que temos chamado as pessoas? Do que temos acusado o nosso próximo? Em que pedestal nós temos subido para poder ver pessoas na posição de baixo e inferior? Veja bem, nós temos um comportamento que nós entendemos ser um comportamento normal, comum, nosso, que é censurar pessoas. Basta olharmos para a pessoa que nós já estamos censurando com os olhos. Os escribas e fariseus fizeram com a palavra, verbalizaram aquilo que antes a fisionomia já os denunciava. Mas muitas vezes nós não falamos nada, mas damos aquele olhar, fazemos aquela expressão no rosto de desagrado. É aquela pessoa, é o cabeludo que passou e nós olhamos e censuramos. É o tatuado que passou por nós e nós olhamos
e censuramos. É aquela pessoa que é magro demais, olhamos e censuramos. É aquela pessoa que é gorda demais e nós olhamos e censuramos. É o cabelo daquela pessoa que nós olhamos e censuramos. É a careca daquela outra pessoa que nós olhamos e censuramos. Eu estou trazendo alguns exemplos aqui muito simples para que você reflita junto a você mesmo o quanto nós censuramos. O vestir das pessoas, o andar das pessoas, o falar das pessoas, o ficar quieto das pessoas. A todo momento nós estamos emitindo censura. E você quer ver um grande desafio para mim e para você? E digo que é tão forte como a fome, como a sede, como o sono. Tente passar sequer 1 hora sem censurar ninguém. Veja se você consegue. E toda vez que você se surpreender censurando, você está querendo se colocar na condição melhor do que aquela pessoa. E é disso que Jesus está falando. Ninguém é melhor do que ninguém, pela forma como se veste, pelo linguajar que profere, pelo carro que tem, pela casa onde mora, pelo anel de grau no dedo. Aos olhos de Deus, se tiver de escolher entre um e outros, ao invés de Jesus estar lá no templo, nas sinagogas, com os mestres, os doutores, escribas e fariseus, ele fez a opção de estar entre pecadores. Porque os pecadores se sentem indignos, se sentem enfermos, necessitados de um Salvador, de um Redentor, daquele que possa dar cura, daquele que possa melhorar as suas vidas. Agora, aqueles que criticam, não. Jesus passou longe deles, porque Jesus entendeu que eles chegaram a um ponto, na sua autossuficiência, de não precisarem nem mais de Deus. A que ponto o ser humano chegou? E começou fazendo os pequenos julgamentos. Então, o exercício para mim e para você, não censurar. Ainda que venhamos a estranhar, mas emitir censura não. Orar, entregar nas mãos de Deus, pedir que Deus abençoe, pedir que Deus cure, pedir que Deus liberte, mas censurar não deve fazer parte mais da caminhada de um bom cristão. Lembre-se sempre, segundos antes de emitir censura, que Jesus Cristo veio exatamente para os enfermos, para os doentes, para os pecadores. E Jesus não censurou. Jesus disse: vinde a mim. E Levi foi. Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um peso realmente complicado de carregar. O peso de estar tendo que censurar pessoa o tempo todo. O peso de ser autossuficiente. Vamos nos despojar disso. Isso não agrada a Deus. Diga: Senhor Jesus, me tire desse pedestal de autossuficiência, de criticar as pessoas, de zombar das pessoas, seja com a expressão facial, seja com a palavra, seja com o olhar. Deus, ajude-me a não censurar o meu próximo. Que eu possa fazer, ó Deus, vendo uma atitude ou outra, é orar por elas,
pedir que Deus liberte, pedir que Deus seja a cura para alguém que eu entenda estar doente. Mas ao fazer essa oração, nós devemos primeiro fazer para nós, porque quem sabe a doença parte dos nossos olhos, da nossa expressão facial ou do nosso jeito de ser. Sejamos aqueles que foram estar com Jesus, porque o melhor lugar para nós estarmos nesse mundo é na companhia do Senhor Jesus Cristo. E assim, no mais, Ele tudo fará. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá.